Bom dia, buenas tardes e pobo, pá, ponopi, pt a todas, todos e todes. Bem-vindos ao Em Santa Companhia, a série de episódios da Bendita, onde mergulhamos na mente e nas histórias dos integrantes da Santa Companhia. Eu me chamo Vitor Marques e sou o apresentador dessa série. Comigo está o nosso querido entrevistador, treinando para no futuro ser dono de um talk show bombástico, Demétrio Abraão. Buonasera, Natasha. Buonasera. Tá te preparando para você virar a próxima Ellen DeGeneres. Não, Ellen DeGeneres não. A próxima... A próxima Oprah. A próxima Oprah, isso, melhor. Amigo, eu fiquei inclusive. aqui pensando como falar buonasera, Natasha, na língua do P, que você deu boa noite ali na língua do P hoje, mas eu não sei falar. Então tudo bem. Eu acho que tem que treinar. É muito ensino médio na cabeça. Nesse episódio do Em Santa Companhia, convidamos a nossa diva produtora, a musa que faz tudo isso acontecer, desde podcast a projetos, a fazer tudo funcionar e ir pra frente, Stephanie Glória. Olá, Dani. Oi, Vitor. Oiê, bem-vinda! Prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo ao nosso programa, o Em Santa Companhia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco. Obrigada eu. A gente já tá junto na vida, né? Junto aqui, é gostoso também. Junto aqui, junto acolá. Bom, Esté, seja bem-vindo ao nosso programa Em Santa Companhia. Como você já sabe, e provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo também, porque este já é depois do nosso 5º episódio, né? Acho que já deu pra entender o que é esse programinha aqui. Mas, caso você esteja nos ouvindo pela primeira vez hoje, o Em Santa Companhia é um programinha que a gente criou pra falar sobre nós, sobre os indivíduos que compõem a Santa Companhia. E hoje, como já foi apresentada, estamos aqui com Stephanie Glória, ou como nós chamamos, Sté. Sté para os íntimos. Sté, que é nossa produtora, como já disse o Via, é quem faz tudo acontecer aí, faz o negócio ir pra frente. Bom, Sté, a gente sempre começa pedindo pra pessoa contar um pouco sobre a sua história. Fala um pouquinho sobre você, sobre quem você é, sobre sua formação, sobre tudo. É o nosso momentinho que a gente chama de Glória por Stephanie. Muito bom. Bem, eu vou contar então a minha trajetória até aqui, assim, né? Eu fui uma criança amada, que morou na periferia do Recife. Então a gente tinha pouquíssimos recursos, né? Mas muito amor envolvido, assim. Então eu sempre estudei numa escola de bairro e desde muito pequena assim, 7 anos, 8 anos, eu cuidava das coisas da escola. Então eu entrava na escola de manhã, saía da escola à noite, não porque era período integral, mas porque eu me apropriei daquele espaço e eu ficava lá mesmo que não tivesse nada para fazer, né? E aí acabava que alguém sempre arrumava alguma coisa para fazer, no fim, né? E essa coisa para fazer eram sempre os eventos da escola, as festividades, o aniversário de um professor, a festa surpresa do zelador, enfim, tudo que dizia respeito a isso eu era chamada para fazer, assim. E era curioso que isso começou pequenininho, e isso foi crescendo, né? Quando eu tinha ali por volta dos 14, eu fazia todos os eventos da escola. Eu era chamada para o conselho de classe para discutir como seriam os eventos do ano da escola, assim, né? Gente. Porque eu fazia produção executiva mesmo, eu montava as coisas, eu subia a escada de 4 metros, eu fazia tudo acontecer. E eu sempre era chamada para fazer acontecer, eu não era chamada para participar da cena, eu queria ser atriz, eu queria cantar, mas ninguém me chamava. Ninguém nunca contava comigo nesse lugar, né? Eu lembro que teve um Dia das Mães, eu tinha 13 anos, teve um Dia das Mães e a minha mãe sempre ia, né? Foi lá no gargarejo e tal, ver o que ia acontecer, que a filha tinha produzido. Nesse ano eu falei, não, eu gostaria de me apresentar, eu quero, né? Eu quero ir pra cena, pelo amor de Deus.
Eu lembro que eu entrava no palco, desmontava, colocava as coisas no lugar, fazia a contra-regragem ali, voltei, pus uma roupa por cima e voltei pro palco para me apresentar. Nesse ano eu fui aprovada pelo conselho de classe em 3 matérias, porque eu fazia tudo na escola. Assim. E eu fui aprovada por isso, porque eu não dedicava tempo às matérias Química, Física e Biologia para fazer os eventos da escola acontecer, né? Então eu era conhecida na escola por isso, assim. E em casa também, eu era a pessoa que fazia aniversário surpresa, não surpresa, aniversário fingido surpresa, sabe quando você fala assim, finge que é surpresa, né? E eu fazia tudo, decoração, tudo vocês imaginarem, assim. Então, essa coisa, esse movimento, que assim, né, se a gente olhar um pouco distanciado, esse movimento de cuidar da cultura, que o que é cultura, né? É o conjunto de hábitos e saberes do ser e é como você se expressa no mundo, né? A minha concepção de arte é que quando você reúne a cultura dentro de você e você externaliza aquilo é arte, né? Então, cultura é tudo. Então, aquele jeito que eu comia, o jeito que eu me relacionava na escola, como eram os aniversários dos professores, aquilo era a minha cultura, né? E aquilo faz parte de mim. Então, eu sempre me relacionei com a cultura, desde sempre, nesse lugar da produção. Eu não sabia que isso era produção. Daí, beleza, né? Vamos lá, garota periférica, que os pais, mal via os pais, trabalhava muito, a velha história de sempre. Vivendo com muito pouco, criada pela avó, porque o pai e a mãe tá trabalhando e tal. E aí, o que aconteceu? Eu terminei o ensino médio, e aí veio o dilema, né? Vamos fazer o quê, né? Vou fazer o quê? E eu sou muito parceira da minha mãe, assim. E a minha mãe falou assim, Stephanie, por que você não faz direito, né? E eu não sabia que existia produção cultural, mas era falta de conhecimento mesmo, era falta de acesso. Eu não sabia que no centro do Recife tinha um curso maravilhoso de eventos culturais, por exemplo. Eu não sabia disso. Né? E aí a minha mãe falou assim, por que você não faz direito, né? Uma visão ampla, vai te dar uma visão geral das coisas e tal. Já tinha melhorado um pouco de grana, assim. Eu já tinha tentado fazer medicina, mas ainda bem que não passei, porque eu quase entrei na universidade e aí eu desisti, porque eu entendi que aquilo não era para mim. Eu participei de uma excursão, assim, sobre autópsia, sabe? Fui num lugar de autópsia. Sim. É uma que aí excursão teve leve, oportunidade. né? Tranquila. Porque no cursinho teve uma oportunidade de quem queria fazer medicina fazer essa experiência. Nossa, acabou pra mim. Morri. Acabou ali. Acabou ali o desejo de fazer medicina. Eu não sei de onde eu tirei aquilo. Eu até sei, sim, de onde eu tirei. Eu acho que eu tirei daquela visão pueril, infantil, de que medicina e direito são os cursos que se deve fazer, né? É porque é o que vai te dar dinheiro, né? E o que vai te dar status, principalmente, né? E eu não tinha clareza disso, assim, eu tentei medicina um tempo, e aí depois a minha mãe falou, por que você não tenta direito? Sempre, né? Medicina e direito. E eu falei assim, mãe, é o seguinte, eu não vou tentar universidade pública de direito, porque eu não sei se é isso que eu quero fazer, e eu vou ter que ralar muito, né? Demais, assim, tanto quanto eu ralei para entrar na de medicina. Sim. Que não entrei, fiquei prestes a entrar, né? Então eu não quero, porque eu não sei se eu vou gostar disso. Então, vai rolar particular? Não, vai rolar. Então vamos fazer rolar. Falei assim, vou ser muito honesta com você. Primeiro período não deu certo, eu vou sair. Tá bom? Não, combinado, vamos nessa. E eu me apaixonei por aquilo lá. Eu era número 1 da sala. Assim, bem amostrada. Ia lá e nossa, foi maravilhoso, arrasei. E aí, só que assim, eu dormia 4 horas por noite, porque desde o segundo período da faculdade, período em São Paulo chama semestre, né? Eu sou pernambucana, a gente chama de período, né? Mas semestre. Desde o segundo semestre, eu produzia uma banda. Então, repare, eu ia para a faculdade de manhã, ficava lá até a tarde estudando, depois eu ia resolver as coisas da banda e eu ia pro estúdio à noite ensaiar. E daí eu chegava em casa 2, 3 horas da manhã, acordava 6 e ia para a faculdade. Então a faculdade inteira foi assim. E o meu TCC... Você produzia a banda e cantava na banda? Não, eu só produzia a banda. Eu nunca cantei. Eu não sou do palco. Eu sou que tá sempre de preto atrás do palco. Eu achei engraçado, porque essa história passou por uma sublimação da vontade de estar no palco, né?
que é uma coisa muito comum, que muita gente que trabalha com o palco passa por, né? E normalmente isso vira uma frustração. E no seu caso, não só não virou uma frustração, como abriu outras portas, né? Que é justamente a questão da produção cultural e tal. É o que eu sei fazer da vida, assim. Eu já tentei fazer outras coisas, sabe? Mas voltando, né? Pra eu não me perder aqui. E tinha as farras da faculdade, né? Assim, essa manhã e tarde a gente tem que abrir a brecha da farra da faculdade, vai. Que bom, que tinha, né? Foi bem aproveitado. Eu fiz essa disciplina com decência, né? Então tinha esse tempo, espaço. Então, mas eu dormia muito pouco, né? E tava ali naquele frenesi de entender, e sempre estudando cultura, sempre estudando. É o que eu sei fazer da vida mesmo. E aí, o meu TCC foi sobre direito do entretenimento. A banca que avaliou meu TCC não sabia nem do que eu tava falando, embora eu tivesse depositado com antecedência meu TCC. Eu tirei 10, acho que metade porque eles não sabiam o que eu tava dizendo, e metade por mérito mesmo. E sempre nesse lugar, né? Estudando produção, gestão e tudo. Aí, quando eu saí da faculdade, eu conheci um mestre que chama Sérgio Valença Pezão, que não tá mais entre a gente. E aí, o Sérgio, ele me deu choques de realidade, né? Porque quando você entra para trabalhar na área da cultura, a primeira coisa que você pensa é, vou ganhar ingresso de graça. Primeira coisa que a pessoa pensa, assim, de modo geral, né? Uau, vou ser VIP, vou entrar nos lugares. Uhul! Só que aí o primeiro declínio é esse, porque aí na primeira oportunidade que você produz alguma coisa, você quer que todos paguem para acessar aquela produção. E aí, nesse momento, você já entende. Não, Deus me livre, não quero ganhar nenhum ingresso, quero pagar todos. Pronto. A primeira ilusão cai por terra aí nesse momento. Aí, o Sérgio, ele me deu uma visão, assim, realista da produção, né? Ele falou assim pra mim, eu lembro como se fosse hoje, no primeiro curso de produção, que foi o primeiro curso que eu fiz, foi com ele. E ele falou assim pra mim, Stephanie, você precisa entender que produção não é amadorismo. Não dá pra ser amador na produção. Fuja disso. O amadorismo, ele vai perseguir você. Fuja dele. Eu não entendi nada, né? Assim, como assim? Eu não quero ser amadora, como assim ele vai me perseguir? E persegue mesmo. O tempo foi passando e eu entendi que, olha que ciclo louco, né? É muito bom poder conversar sobre isso, assim, porque é uma reflexão que eu faço muito aqui, né? Sozinha, aqui pra dentro. Sim. Quando você tá no fluxo da produção e você entende o básico, lei de incentivo, editais, escrever um projeto, que isso é muito, muito, muito básico, preliminar, né? Quando você entende isso, os trabalhos começam a aparecer, porque a gente tem uma carência de produção. A gente tem muitos produtores, mas a gente tem carência de produção. Isso é outra coisa, assim, muito... muitos produtores e carência de produção. É verdade, a gente pode conversar mais sobre isso, assim. Embora isso aconteça, quando aparece um produtor que sabe fazer o básico, aí o que acontece, né? Aí aquele produtor fica cheio de trabalho e para de se instrumentalizar. E aí o amadorismo começa a perseguir ele, porque ele está sempre ocupado, não consegue estudar, não consegue fazer o que tem que fazer, né? Então eu entendi o que o Sérgio falou desse lance do amadorismo, né? Fuja do amadorismo porque ele vai perseguir você, né? E aí pronto, aí depois que eu conheci o Sérgio, tudo mudou, assim, né? Eu trabalhei no segundo maior polo do Carnaval do Recife, coordenei o palco, trabalhei na Secretaria de Cultura, trabalhei com outros projetos, outros artistas, né? Pequenos artistas locais. Enfim, aí mudei para São Paulo, fiz especialização em gestão cultural, porque era aqui que eu queria fazer, depois de tirar a OAB, aquela coisa toda do direito, né? No direito trabalhei no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, enfim, uma porção de coisas. Mas aí eu me dedico desde sempre a usar ferramentas das mais variadas áreas aplicadas à produção cultural. E a minha missão de vida é um dia poder compartilhar tudo isso com outros produtores e instrumentalizar outros produtores para que juntos a gente consiga levar a cultura para cima, sabe? Eu penso que quanto mais produtores instrumentalizados fazendo produção cultural com técnica disponíveis no mercado cultural, eu penso que a cultura vai conseguir caminhar mais e mais.
Então eu tenho confiança nisso. Acho que eu passei por todos os lugares, será? Bom, fizemos aqui uma viagem, então, por toda a sua formação, literalmente, né? Descobrimos que Esté é formada advogada, além de ser produtora cultural, ok. Se precisar do processinho, já sabemos para quem ligar. Mais ou menos, né, Dani? Detesto processar as pessoas. Mas, Esté, nos fala também, eu lembro quando a gente entrou em contato com você, né? E aí você foi se aproximando da Santa e essa aproximação foi acontecendo. Eu lembro que você falou um pouco sobre alguns dos seus outros trabalhos, a gente ficou sabendo de algumas coisas legais, que você já trabalhou com carnaval, com carnaval lá no Nordeste, enfim, vários negócios, assim, super incríveis, assim. Então, fala um pouquinho pra gente também dessa experiência, tipo, como foi depois de todo esse processo da formação, e, tipo, como que vem vindo esse trabalho até hoje, digamos assim? Porque você também faz algumas coisinhas para além da Santa, né? Sim. Então, é o seguinte, eu sempre, há 10 anos eu trabalho com produção, trabalho efetivamente, né? Eu acho que eu trabalho com produção desde que eu era criança, mas efetivamente, assim, profissionalmente, há 10 anos. Eu tenho 30 agora. Eu não conto aquele tempinho final de faculdade, banda, eu não conto esse tempinho porque, né, era uma coisa mais leve e tudo. Eu conto 10 anos assim, formação pesada e prática e campo, né? Eu sempre tive, desde o comecinho, assim, um desejo íntimo muito forte, assim, de compartilhar conhecimento com outros produtores e de estudar para conseguir compartilhar melhor as coisas que eu estava aprendendo. Então, meu trabalho se divide em 2 frentes, né? Uma que é de consultoria, de mentoria, na verdade, porque mentoria você ajuda a outra pessoa a ir concretizando as coisas, né? Então, eu sempre fiz esse trabalho de mentoria. Então, por exemplo, você tem um grupo e o seu grupo tem um produtor. Eu vou lá, dou mentoria para esse produtor, para ele fazer esse grupo andar. Então, eu sempre tive antes em menor escala, agora em maior escala, né? Que é esse trabalho de compartilhar com outro produtor, com outro grupo, como fazer as produções para que a gente consiga caminhar muito juntos. Quanto mais grupos caminharem, melhor, né? Não é uma competição. A arte é única, né? Ninguém vai fazer arte como você faz, como o Vitor faz, como o João faz, como Maria faz. Não dá para fazer igual, né? Cada obra é uma obra, né? Então não há concorrência. Há outras concorrências, mas não é o caso da gente falar isso aqui agora. Sim. E a outra frente é a produção direta mesmo, que eu faço de alguns artistas, né? Só, né? Porque é humanamente impossível tocar com responsabilidade muitos projetos simultaneamente, né? Com eficiência, não é possível tocar muitos projetos em paralelo, né? Então, quando eu mudei para cá, eu comecei a produzir um grupo. Na verdade, eu fundei um departamento de Direito e Cultura num escritório que tem 20 anos aqui em São Paulo. E aí esse escritório acabou abrindo várias portas. E aí eu comecei a produzir um grupo musical, e eu produzi, chama ainda, mas o grupo se desfez, infelizmente, tá engatinhando de novo, por escolhas internas do grupo mesmo, né? Que chama Embatucadores. Então eu produzi os Embatucadores 4 anos. Então a gente fez turnê fora, fez várias coisas assim legais. E continuei dando mentoria, né? De como fazer produção, que é o que eu adoro fazer. Então, além de escrever projetos sob demanda, fazer esse serviço de produção mais pontual e cuidar do Embatucadores diretamente na ponta, esse trabalho de mentoria em paralelo, né? É assim que eu desenvolvo o trabalho. Junto com a Santa, eu faço direção de produção, eu faço na ponta, né? Então eu faço gestão cultural, na verdade, com a Santa, né? Sim. Porque eu penso globalmente. Eu penso na estratégia, eu penso no curto, médio e longo prazo. Eu junto com a Fábia, né? Que é a coordenadora de produção, que é uma maravilhosa. Que sem a Fábia, sem chance. A Fábia é incrível. E aí eu cuido da Santa dessa visão global, né? Com essa visão de gestão
mesmo. Tá bom, incrível. Bom, é isso, Brasil. Então eu vou encerrar o primeiro bloco por aqui. A gente vai para um intervalo rápido e já voltamos para falar mais um pouquinho sobre Esté e a Santa Ceia. Reflexão do dia. Se compararmos os recursos de uma peça teatral aos atores e atrizes, não seriam os produtores e produtoras iguais aos diretores e diretoras de teatro, apenas fora dos palcos? Olha aí. Eu posso comentar essa tua reflexão, Vitor? Claro! Tem uma resposta técnica para essa tua reflexão. E a resposta está no descritivo das funções no setor da produção. A gente tem o produtor, a gente tem o diretor de produção, o produtor executivo e o assistente de produção. São 3 níveis, e eu não gosto de chamar de hierárquico, porque às vezes a mesma pessoa faz tudo, né? Sim. É comum isso acontecer. Sim. Então, eu não chamo de hierárquico, eu chamo de três funções com responsabilidades diferentes. Então, o assistente de produção é aquela pessoa que está aprendendo as técnicas e as ferramentas. Ela está sempre junto com um produtor executivo ou um diretor de produção. O produtor executivo, ele já domina as ferramentas, técnicas de produção, e ele já consegue se responsabilizar por um projeto, né? O diretor de produção, além de dominar as técnicas e se responsabilizar pelo projeto, ele pensa onde aquele projeto vai dar, ele pensa quais são as estratégias para aquele projeto caminhar, ele pensa por que é que aquilo está sendo proposto. Repare, o produtor executivo já diz o nome, ele executa o projeto, ele executa o que está lá. O assistente, ele dá assistência. O diretor de produção pensa no global. Uhum. Então, o diretor de produção, ele tá ali pau a pau com o diretor artístico mesmo. Porque o diretor artístico está pensando na obra, especificamente, e o diretor de produção está pensando na produção. Então, essa sua reflexão faz muito sentido, né? Muito sentido mesmo. O que deveria acontecer era que todos os produtores deveriam saber em que nível está. Nem exagerar, nem diminuir, né? Eu não sei fazer, eu não tenho domínio das técnicas, eu posso ser assistente de produção. E dizer isso para o diretor artístico, né? Eu não posso me colocar junto com você na posição de diretor de produção. Eu posso te apoiar. Você quer fazer você mesmo a produção? Porque eu estou falando de realidade, né? Uhum. O ideal não seria isso. O ideal seria cada pessoa na sua função. Mas suponhamos que o artista faça isso. E quer um produtor, mas tem uma pessoa que tem qualificação de assistente. Poxa, o assistente tem que se tocar no som e saber o que sabe, né? Enfim, ter consciência do que sabe, né? Das técnicas que domina. Mas demais isso. Que bom que você trouxe essa reflexão, Vitor. Eu queria gritar isso pro mundo. Bom, e é assim, com essa primeira reflexão, não só expandida, mas respondida também pela nossa pessoa convidada, que chegamos ao segundo bloco do Em Santa Companhia com Stephanie Glória. Eu amei que foi reflexão e é tipo, reflexão que bom, agora vamos aqui, vamos trazer ela pra terra, vamos explicar a reflexão.
Entendeu? Vamos, ó, o que é isso aí que você tá falando? É isso aqui e isso aqui. Ótimo, Não, adorei. Deu uma virada no programa, assim, nunca tinha acontecido antes, foi ótimo. Bom, Esté, como é de praxe, eu não sei se é praxe ou praxe, enfim, como o brasileiro preferir. Vamos pra frente, vamos aí seguindo aí na sua história, no seu trabalho, na sua vida, no seu tudo. E agora, então, eu quero que você fale um pouquinho para nós, para as pessoas que nos ouvem, sobre sobre a sua história em relação a Santa Cia. Como foi essa aproximação, como você chegou aqui. Você já falou um pouquinho sobre o que você faz aqui, mas enfim, fala pra gente como foi essa chegada, esse aterramento aqui na Santa Cia. Bem, né? Foi muito engraçado. Eu não sei se eu conto, eu não sei se eu não conto. Eu vou contar. Aí, se ficar assim, a gente pede pro editor dar um jeito nisso, tá bom? Alô, produção. Eu não sei se eu posso contar. Vamos indo. Foi assim, ó. O Pinto, eu dei mentoria pro Pinto e tal. Aí o Pinto me mandou mensagem. Foi assim. Aí o Pinto foi nessa ordem. O Pinto me mandou mensagem e falou assim: Stephanie, tá tendo um espetáculo, Cora, eu tô participando, eu queria que você fosse ver, porque a galera tá precisando muito de produção e tal. Aí eu, que né, eu já vou assim, né, vamos ver. Que você quer? Aí o Pinto, eu nem avisei o dia que eu ia, assim, eu só fui, né, pra nem assim chamar é bom. atenção. Fui Sim. lá no canto, nem apareci, ninguém nem sabe que eu tava lá, nem lembram de mim. Acho que você nem me viu, né, Demi, no Cora. Eu não Porque eu lembro de fiquei você camuflada. Agora. Eu fiquei literalmente camuflada, assim. Eu falei, não, Você não foi vou nem na Praça dos Arcos? Não, Ou fui no container? No container. Tá. Daí sentei camuflada no dia da pimenta, menino. E alguém jogou pimenta. Olha Gente, só! histórico, esse dia é histórico. Histórico. Clássico. Cora, alguém jogou pimenta no chão, Sim. todo mundo tossia de pimenta durante o espetáculo. Foi uma delícia. Ainda bem que eu gosto de pimenta. Gente, foi Aí fiquei dia. lá, né? Camuflada. Só que eu olhei aquilo, achei demais e tudo. Né? Eu vejo o espetáculo assim, quando não tinha pandemia, eu vi espetáculo toda semana, né? Tipo, eu tô assim, então era uma coisa natural, assim, tá ali. Mas eu olhei aquilo, vi, olhei, tá? Nossa, demais. Olha, tá bom. E levantei e fui embora. E falei assim, não, o grupo é muito grande, povo doido, quero não. Deixa quieto. Eu pensei nisso, né? Você foi ver meio sem saber o que era, chegou lá, tinha 45 pessoas tomando uns vinhos, fazendo umas coisas dionisíacas. Não, até aí tudo bem, entendeu? Tava tudo bem, mas eu olhei aquilo e falei, não, muito grande pra mim. Não. Não, vai ter... Tem produtor aí dentro, eles só não sabem ainda. Que isso é uma outra coisa que a gente precisa observar, assim. Me lembra depois de comentar sobre isso. Sobre ter produtor dentro e a gente não enxergar ele. Falei, não, tem um produtor aí dentro, eles não entenderam. Não, tá tudo bem. Não, vou embora. Nem falei com ninguém, nem fui em lugar nenhum, né? E eu achei o Rafael louco de Kisuke. Falei assim, não vou. E fui embora. Aí Correu! Corri. Aí o que aconteceu? Nessa semana, é isso aqui que eu não sei se eu posso contar. Nessa semana, eu recebi uma mensagem de uma menina que participava do grupo do Rafael Pinto. Não do Rafael Abraão, do Rafael Pinto. Sim. Uma mensagem da menina dizendo assim: Oi, Stephanie, quanto tempo? Sabe a mentoria que a gente fez? Eu queria conversar com você sobre isso. Vamos nos encontrar? Eu falei, claro, vamos. Outra história, outro contexto. Sim. Beleza. Só que aí, eu recebi uma mensagem... onde foi? Acho que no Instagram, sei lá onde foi. E aí eu recebi uma mensagem que falava assim: Stephanie, combinada a nossa reunião, e foi do Pinto. O Pinto me mandou isso e eu falei assim, bem, é uma reunião pro grupo que eu dei mentoria, que era o grupo dele, né? Porque a menina já tinha falado comigo. O Pinto falou, então quinta-feira, 10 da manhã, vamos lá. Aí eu falei, Não sim. acredito. Eu falei, sim, confirmado. Pensei vem o Rafael Pinto e vem a menina que era do grupo dele. Fiz uma mesinha de café, pus uns pães de queijo, arrumei a sala, perfumei, né? Pernambucano é fogo, adoro uma folia, né? Gente, eu tô rindo muito. Tô eu lá,
O interfone toca. Oi, é o senhor Rafael. Aí eu, Rafael, ele é Rafael Abraão. Minha gente, eu gelei no telefone, como assim? Aí eu, manda subir, né? Ia deixar a pessoa lá embaixo. O café tá passado já, né? Eu, manda subir. Mas eu não queria, eu tava fugindo do Rafael. Entendeu? Aí manda subir. Aí eu fui no banheiro, juro. Fui no banheiro, olhei no espelho. Quando eu fico nervosa, assim, aí eu vou no banheiro e respiro, né? Daí eu respirei bem fundo, assim, falei assim, Stephanie, calma, velho. Eu sei que você correu da pessoa, mas a pessoa veio até você, o que você pode fazer? Porque eu já tinha falado pro Pinto, eu falei, Pinto, acho que não, muito grande, não tô no momento, não é, né? E o Pinto, né, com aquele jeito dele maravilhoso de seduzir você pela voz e tal. Bem, eu sei que eu tava esperando outra pessoa, chegou lá o Rafael. Quando ele subiu, eu fiz aquela cara de... Nem sabia o que conversar com ele. E o danado foi, que ele foi. Só ele foi. Acho que alguém mais da Santa foi, mas eu não me lembro. E o Pinto não pôde ir. Gente. E aí... Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa pessoa aqui? Daí, deu tudo certo. A gente conversou, eu não contei a história, claro, né? Porque eu tinha feito um café e tal. E o Rafa, tadinho, falou assim, nossa, que recepção, muito obrigada. Eu já tava me esperando, exatamente eu. Poxa, ele se sentiu super acolhido, né? Porque tinha várias coisinhas gostosas pra comer e tal. Calma aí, o Rafael Meu sabe de tudo Deus. isso hoje? Então, menino, e aí passou o tempo, e aí a Santa fez a mentoria, fez modelo de negócio, foi avançando, né? Depois dessa nossa reunião. Sim. E aí um dia eu chamei o Rafa de canto e falei assim, Rafa, eu preciso te contar uma coisa. Agora que a gente já se conhece, já se gosta, tá tudo bem. Agora que eu não fujo mais de você. Agora que tá tudo certo. Então, né, deixa eu te contar. Aí contei. Mas assim, ô Pedro, editor, pelo amor de Deus, vê se dá pra deixar isso aqui. Você não tira isso, por favor. Tem que deixar tem que isso aqui. deixar, isso Tem é que deixar. Essa história é muito boa. Eu não sabia dessa história. Não, nem eu, gente. Foi tipo, a melhor história desse programa até Fantástico. agora. Muito bom. Passei Fantástico. Aí, né, a gente fez a mentoria e tudo. Só que aí, em seguida, veio uma história triste. mal. Eita. Por quê? Por que uma história triste? Porque eu tinha uma empresa, né, chamava G2 Cultura. E eu tinha uma grande máquina, assim, funcionando para ela. Não era uma grande máquina, mas era uma máquina importante, assim, né? Tinha espaço físico, custos fixos pesados, assim. Tinham 2 pessoas que trabalhavam comigo. E aí o grupo que eu produzia, que eu amava produzir, se desfez depois de 4 anos. E eu me dedicava muito a esse grupo, o grupo se desfez. E aí meu mundo meio que caiu, assim, né? Eu fiquei muito triste. Acho que foi um dos momentos mais tristes na produção pra mim. Acho que eu tive 2 momentos, assim, de muita tristeza na produção. O primeiro foi quando eu tava trabalhando no Carnaval do Recife e teve uma ocasião que Enfim, era um bloco de cavalo marinho que iria subir no palco e o diretor master lá não permitiu. E ele não permitiu porque ele queria dar mais tempo pro artista famoso tocar. Oxe. E eu fiquei, e aquilo me tirou, assim, é certo que eu dormia, assim, 3 horas por dia, eu abria e fechava o palco, então eu tava também num momento emocional, assim, muito tenso, e o Carnaval de Recife dura 2 semanas, vocês sabem, né? Não dura 4 dias, dura 2 semanas no mínimo. Então, aquilo me mexeu comigo, assim, eu achei um desrespeito, sabe? Achei uma coisa, assim, aquilo me entristece, eu lembro disso até hoje. Sim. E esse outro momento, assim, que esse grupo que eu produzia se desfez, que se desfez em 2019, no final de 2019, e foi muito doído, assim. Eu nem sei se o grupo sabe que foi tão doído pra mim, mas foi muito doído, assim, muito doído. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perder o sentido um pouco de algumas coisas, fechei o espaço físico, fechei a G2 e falei assim, mano, eu preciso ficar um pouco com meu filho. O filho tinha, 1 ano e 6 meses, sabe? Falei assim, não, vou ficar um pouco com meu filho. No dia que eu pari, eu tava trabalhando, assim. Eu tava com contração e pulando na bola e digitando no computador, sabe?
Então, Gente. eu falei, eu preciso parar um pouco e ficar com meu filho e vou fazer isso. Então, no começo de 2020, antes da pandemia, eu não sabia que a pandemia ia ser isso. A pandemia começou ali por volta do dia 23, 24, né? Assim, 22 de março do ano passado. Eu fechei no dia 20. Eu nem sabia que ia ser o que ia ser, né? Mas eu fechei a empresa no dia 20. Fechei assim, espaço físico. Sim, o lockdown foi, tipo, lockdown não, né, que a gente nunca teve lockdown. A quarentena foi decretada a partir do dia 16, foi isso. Uhum. Só que na semana do dia 16, que foi uma segunda-feira, muita coisa rolou ainda, tinha cinema, as coisas Sim. estavam acontecendo, levou mais uma semaninha ainda pra realmente... Foi justamente aí, assim, que aí eu entreguei o espaço físico e nem sabia, né? Assim, eu tava acompanhando o mundo, mas assim, aqui no Brasil, né? Vamos ver, será que vai acontecer igual? A gente fica, né, com essa ilusão. Ninguém sabia o que realmente ia acontecer, né? Não, a Na gente primeira achava semana ninguém sabia, A gente né? achava que em julho a vida ia estar normal, né? Como se nada tivesse acontecido. Uhum. Sim, exato. Daí eu entreguei tudo, graças a Deus, né? Entreguei tudo, fechei tudo. Mas assim, foram 8 meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 7 meses de dedicação ao meu filho, mas de muita pesquisa interna, assim, né? E aí foi difícil. Foi um começo, assim, um recomeço difícil. Daí o Rafa, aquele o qual eu fugi, certa feita, me ligou. Me ligou e falou assim... Essa é a minha trajetória real, realíssima com a Santas. Aí ele me ligou no meu período sabático, no finalzinho do meu período sabático, me ligou e falou assim: Ô, Esté, tá bem? Tô, mais ou menos. Ele falou assim: vamos trabalhar com a Santa, porque a gente tá precisando tocar os projetos, não tá fácil aqui, a gente aplicou a metodologia, mas não tem alguém, isso é uma coisa importante. Não tem alguém que esteja assumindo à frente as produções, então a gente não está conseguindo dar andamento à mentoria, às coisas que a gente pensou. Falei, não, claro que não. Falei, não, Rafa. Deixa eu te explicar, eu sou mãe, meu filho é muito pequeno. Eu sou mãe, meu filho é muito pequeno, eu não posso com isso, é muita responsabilidade, é um grupo grande, e é um grupo que precisa de muitos ajustes. Não. Aí, Rafael, como todos sabem, né, e conhecem, me ligou de novo. Esté, uma semana depois, Esté. Pensei, esse menino não sabe o que é não, pelo amor de Deus. Aí ele, Esté, sabe o que é? As nossas reuniões são só de segunda. Não vai dar muito trabalho. Eu falei, tá. Nasci ontem e faço produção há 5 dias, né? Tá, sei. Aí, um belo dia, eu tava lavando louça. Eu acho que eu tinha, sei lá, tava numa fase da lua boa. Aí, eu tava lavando louça, o Rafa me liga. E aí, você pensou? Que eu falei que ia pensar, porque ele não parava, né? Então, eu falei, eu vou pensar. Não, brincadeira, eu pensei mesmo. Aí, eu tava lavando louça, assim... Falei, ai, meu Deus do céu, né? Rafael ligando. Aí botei o fone. Oi, Rafa. Então, você pensou? Falei assim, Rafa, sabe uma coisa? Vamos nessa? Vamos nessa. Agora eu vou te dar uns critérios, vou te dar uns requisitos aí, ó. Eu sou mãe. Meu filho é a prioridade. Eu estou há 7 meses, num período sabático, vivendo outras coisas. Então, vamos com calma, tá? Agora sim, vocês estão dispostos mesmo? Dá muito trabalho. Fazer produção com eficiência dá trabalho e precisa dos artistas junto com a produção, senão não vai dar certo. Não, a gente tá super afim. Aí começou a história, né? Em outubro do ano passado, começou tudo isso. É isso a história. E aí você conheceu a Quer Fábia. dizer, fim do começo. Não, aí é o segundo capítulo. É pra contar o segundo capítulo também? Eu acho que antes do segundo capítulo ficou nessa questão que você já tinha visto a peça, você viu que tinha muita gente envolvida, né, na produção da própria peça. Daí você pode pensar e falar, não, a peça tem muita gente, o grupo não tem tanta assim. Mentira, o grupo também é gigantesco, né? Muita gente. Então, eu queria saber mais disso, assim, em comparação com os outros projetos que você tinha em tamanho e também da experiência, ou no caso da inexperiência do grupo com produção.
Porque você é a primeira pessoa, a primeira produtora a chegar nesse grupo. Então é um grupo muito grande, muito jovem, formado por em maioria, pessoas jovens, com pouca experiência. Então, como que é isso pra você, como profissional, começar a trabalhar com um grupo desse jeito? Então, Vitor, é assim, segundo capítulo, né? Sim, e o Rafa, sabe como foi que ele me ludibriou pra ir do primeiro capítulo pro segundo? Ele falou assim, a Fábia quer muito ter um grupo de estudo de produção. A gente pode começar assim. Não, aí ele falou assim, a Fábia quer muito aprender produção. Aí eu propus um grupo de estudos, vamos fazer um grupo de estudos então, né? Aí ele achou legal e tal, a gente fez um grupo de estudos. Aí a gente fez um grupo de estudos que deu super certo, a Fábia tava lá e tal. Só que a Fábia, ela é tipo eu, da idade dela. Assim, a Fábia, ela é muito louco como eu me reconheço na Fábia, assim, né? Ela vai comendo as coisas e ela vai pesquisando e juntando coisas que parecem que não têm ligação e vai usando aquilo pra fortalecer o trabalho, sabe? Então eu tava lá no grupo de estudos, a Fábia me mandava mensagem. Stephanie, você não sabe o que eu achei. Olha isso aqui que eu achei, esse artigo de não sei o quê. Que não é uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, sabe assim? Então, desde o primeiro encontro do grupo de estudos, eu falei, mano, eu e a Fábia e eu, né? Aí eu e a Fábia e eu, a gente deu a mão e saiu andando, né? E desde então, e aí daí eu chamei a Fábia pra fazer os meus processos comigo, os outros processos que eu trabalho, com outros artistas também, né? Então a Fábia hoje, a gente é uma equipe. Bem, a gente tem uma parceria, né? E aí eu e a Fábia, a gente trabalha juntas em outros projetos também. Outros projetos que eu tô envolvida. Mas voltando pra Santa. O que aconteceu? A gente fez esse grupo de estudos e teve a primeira reunião com a Santa. E o maior desafio, respondendo a sua pergunta, Vitor, é o desafio que eu acho que pode ser de grupos grandes ou pequenos, que eu já vivenciei algumas boas vezes. Qual era um problema central que eu identifiquei? Clareza de funções. Grupo grande ou grupo pequeno, às vezes o âmago das questões está na clareza das funções. Perguntas como, eu tô feliz fazendo isso aqui que eu tô fazendo? Isso aqui tá me dando tesão? Porque senão a pessoa procrastina e ela sai como o vilão da história, mas na verdade ela nunca quis fazer aquilo. Então, esse foi o primeiro problema que a gente resolveu, assim, né? Eu entendi, identifiquei que aquele era um grande problema. Que tinha gente em funções fazendo coisas que não deixavam a pessoa feliz, sabe? E aí, várias coisas, né? Teve um processo de reestruturação, assim, em relação a ser um grupo jovem. Embora a Santa tenha pessoas muito jovens, as pessoas são muito comprometidas. Né? É um grupo que tem critérios, assim, tem pré-requisitos que sinalizam para um bom caminho. Por exemplo, as pessoas não se atrasam, cumprem com as reuniões e com as responsabilidades que foram estabelecidas, sabe? São pessoas jovens, mas com um comportamento sério em relação ao trabalho, sabe? Então, isso é uma coisa que faz as coisas andarem e virarem com certeza, assim. Se eu tenho alguma requisição de produção, por exemplo, eu peço, eu preciso da sinopse e justificativa dessa ideia para a gente montar um projeto base, por exemplo. Aquilo chega para mim, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é desafiador porque é grande e monetizar para um grupo grande é muito mais complicado do que monetizar para um grupo pequenininho de 2 pessoas. Um outro artista que eu estou atendendo agora, né? 2 pessoas. É muito mais difícil, os processos são mais densos, mais complexos, né? Mas assim, como o do grupo é comprometido e está comprometido com o trabalho, e não só com os holofotes da fama, as coisas caminham. Então, embora seja grande com pessoas jovens, é um trabalho que flui. Mas a gente quer a fama também, alô. Sim. Isso é uma coisa que você comentou antes, que eu fiquei bem curioso, assim, que é um desafio que eu acho que eu vivi na CIA antes de eu me afastar, que é essa relação de a gente não ter um produtor, ou melhor, talvez achar que não tem um produtor. Você comentou nisso de já ter um produtor interno que a gente não vê. Fiquei curioso com essa história. Eu tenho um amigo /mestre /professor /guru que se chama Rômulo Avelar. Ele é um grande gestor, ele é gestor do Grupo Galpão. Eu já fiz algumas coisas lá também, pequenas, né? Adoro pontuais. Galpão. Saudades.
Já fiz pequenininhos trabalhos lá, né? Mas sou muito próxima ao Rômulo. E ele fala uma coisa, ele falou isso em 2013. A gente tá em 2021, né? Mas no livro dele, que é a edição de 2013, ele fala assim: o futuro da produção são os grupos formarem os próprios produtores. Porque pensa comigo, você tem uma pesquisa. E aí, como é que um produtor vai conseguir se imbuir verdadeiramente de várias pesquisas? E um produtor precisa comer, precisa entender, precisa, né, digerir, saborear a pesquisa artística daquele grupo para conseguir desenvolver um trabalho de fato bom, né, um trabalho de excelência, assim. Então, o que eu me apoio na fala do Rômulo, né, no livro O Avesso da Cena, de 2013. Ele fala assim: quanto mais os grupos se dedicarem a formar produtores internos, a investir na instrumentalização de um produtor que nasce junto com o grupo, melhor é para esse grupo, né? Então, porque aquele produtor vai nascer ali, e se o grupo todo apoiar essa instrumentalização, né, que é esse o meu propósito, eu vou lá, ajudo o produtor a se instrumentalizar, dou ferramentas para ele e ele vai aplicando no grupo, né? Ele vai fazendo aquele trabalho ali, eu ajudo ele até certo ponto. Chega uma hora que ele não precisa mais dessa mentoria. Ele já consegue, já tem segurança, já consegue caminhar sozinho. Então, às vezes, você tem um grupo, mesmo que pequeno, e tem uma pessoa ali que tem muito mais tendência à produção do que ao trabalho artístico. Tem um ponto que eu acho muito sensível. É assim, ó, o artista produzir, o artista faz o trabalho e se autoproduz. Eu não vejo problema nisso, porque veja só, se você não pode delegar, se você não pode dividir, se você não tem com quem dividir, você vai deixar de fazer porque você não sabe fazer produção? Claro que não, você vai fazer. Mas eu acho perigoso a gente pensar assim: eu sou uma artista que faz tudo. O que eu acho legal, para concluir essa fala, o que eu acho legal é: eu sou uma artista e preciso aprender produção para fazer a minha, porque eu não tenho ninguém agora. Mas tão logo eu consiga compartilhar esse trabalho e ter alguém comigo, eu vou compartilhar, eu vou cuidar do artístico e o produtor vai cuidar da produção. Porque se eu faço isso, eu alimento a cadeia da cultura, dos trabalhadores da cultura, eu dou espaço para outros trabalhos acontecerem, eu como artista, consigo focar no trabalho artístico, não fico sobrecarregado, né? Então, é uma linha tênue. A gente precisa ficar atento com isso. Bom, estamos chegando perto aí do encerramento do nosso episódio. E bom, Esté, então, antes da gente ir pro encerramento, pro derradeiro encerramento, fala pra gente, assim, tipo, uma coisa rápida, assim, como é que faz produção, Esté? Uma pergunta simples. A pergunta casual. assim, falamos tanto sobre a importância da produção, como é que faz isso? Não existem respostas simples para perguntas complexas, né? Para questões complexas. Mas existe resumo. Eu consigo dar um resumo. Eu resumo produção, o fazer prático da produção, em 4 eixos. Então, eu convido você, produtor que está me ouvindo. Mesmo que você seja um artista que produz, eu estou me referindo à sua função de produtor. Estou falando com os produtores, de fato. Se você quer começar a pensar uma produção, tenta pensar ela em 4 eixos. Pensa assim, primeiro eu vou organizar a casa, eu vou planejar minimamente, mesmo que você não tenha todas as ferramentas aí de planejamento. Eu vou planejar, eu vou sentar a bunda e vou me dedicar a pensar como é que foi ontem, como é que é hoje e como é que eu quero no futuro. Eu vou pensar por que é que esses artistas estão fazendo isso. Eu vou pensar por que é que eu estou fazendo isso. Vai pensar. Primeiro eixo é pensar o dentro. Pensar a cultura da cultura, sabe? É pensar para olhar para dentro. Beleza, sentou, pensou, entendi por que esse grupo existe, por que essas coisas, por que a gente quer investir nessa pesquisa, por que nós existimos, por que eu sou o produtor desse grupo? Massa. Aí você parte para o projeto. Nossa, esse grupo tem uma ideia.
Tá, não tem nenhum edital aberto para essa ideia, não tem nenhuma fonte de financiamento disponível, não tem como distribuir de forma independente. Não tem problema. Pega um edital que já fechou, constrói a ideia baseado nesse edital. Pega o mais difícil que você achar que você conseguir fazer e escreve essa ideia baseado num edital passado. Porque assim você vai ter na sua gaveta um projeto pronto, que você vai poder aprimorar ao longo do tempo. Beleza, já me conheço, já formatei a minha ideia, agora você pensa como você vai contar isso para o mundo. Senta a bunda de novo e faz um plano de comunicação. E resolve 2 problemas. Qual é a minha linha editorial e qual é o calendário que eu vou usar para conversar com o público. O que é linha editorial? É o espírito da fala. Né? É assim, o que o meu espírito quer dizer? Né? Público é código. Eu formo público quando eu troco códigos. Se eu troco um código com você, você se afiniza comigo. Se eu não troco códigos com você, você não se afiniza. Quais são os códigos que eu troco com o meu público? Qual é o meu lugar de fala? Quais são os assuntos que eu abordo? Isso é linha editorial. Né? Depois, se planeja para ter consistência para conversar com o público. Aí, depois que você passa por esses 3 lugares, você pensa, como eu vou ganhar dinheiro com isso? Quais são as linhas de financiamento disponíveis? Onde é que eu entro? Onde é que eu melhor me encaixo? Eu vou concorrer a todos os editais? Claro que não. Porque agora você já conhece o seu público, você já conhece a sua pesquisa a fundo, você já conhece qual é o seu lugar de fala. Então agora você sabe escolher quais são as melhores fontes de monetização para você. Se é de forma independente, se é edital, se é lei de incentivo, se é patrocínio privado, se é venda direta, se é criação de outros produtos. É uma infinidade de possibilidades. E aí, produtor, quando você consegue pensar assim, o artista também se sente seguro. O artista se sente dando a mão, sabe? Eita, tô dando a mão, a gente tá na força aqui, sabe? É isso que eu desejo para o mundo, que muitos mais produtores se instrumentalizem para que a gente consiga levar a cultura para cima, para que a gente seja imbatível. Belíssimo. Então é isso, depois dessa pequena masterclass, vamos ao nosso já clássico a essa altura do campeonato, jogo. O nosso jogo, bate-bola, jogo rápido. Hoje com ela, Stephanie Glória, nossa produtora. Bom, Esté, acho que você sabe como funciona, né? A gente fala umas coisas aqui, se responde rápido, não precisa pensar muita coisa, é tudo meio... Tá. Ai, meu Deus. Ai, que nervoso. Bom, a gente sempre gosta de começar assim, pequeno, começar gostosinho pra dar uma aquecida, então vamos lá. Esté, campo ou praia? Praia. Um chá favorito? Erva doce com capim-santo. Stephanie Glória ou Glória Maria? Esté. Olha só. Um sabor de pizza? Frango com catupiry. Uau! Um livro? Uau, são muitos. Meu Deus, O Pequeno Príncipe. Um livro sobre produção que você indique pra alguém que queira estudar? Nossa, pode ser mais de um? Pode. O Avesso da Cena. Guia Brasileiro de Produção Cultural. Inclusive, eles estão aqui do meu lado. E se você quiser entender o Sistema Nacional de Cultura, lá do Gil, Cultura em Movimento, da Cláudia Leitão. Um número? 11. Um planeta? Terra. Esté, cerveja ou vinho? Vinho, com certeza, merlot. Olha Uau. só! Se queimou toda com o Rafael durante o segundo bloco inteiro, mas agora no final está perdoada. Esté, agora pra encerrar de vez mesmo o nosso episódio, a gente pede pra pessoa contar uma história, uma lembrança, uma memória, alguma coisa sobre a Santa Cia, da Santa Cia. Mais memórias? Meu Deus, esse episódio foi Né? todo sobre memórias? Né? Falou sobre a famosa sessão da pimenta. Já contou uma história que a gente não verdade, né? A história conhecia, da pimenta de como é chegou. Olha, eu acho que vai ser difícil, hein?
mas só alguma coisinha, assim, um pó de pirlim-pim-pim, só pra fechar. Tem uma palavra que pra mim define, assim, a santa na minha vida, que é gratidão. Eu sou muito grata pela confiança, né? É um grupo que já estava na estrada juntos há um tempo e chegou alguém, assim, de fora e confiou, né? E eu acho que a gente tá carente de confiança no mundo. Então, confiança, eu tenho gratidão pela confiança no meu trabalho, nas minhas ideias, de eu poder desenvolver do jeito que eu acredito, que eu acho que deve ser. E vir comigo e me dar a mão, assim. Essa é uma memória que me acompanha dia a dia no trabalho, assim. Desde as pequenas coisas até as grandes coisas que a gente já está planejando aqui, né? Gratidão e confiança, assim. Bom, e é assim que encerramos o episódio com Esté. Duas coisas que eu esqueci de comentar durante esse episódio que eu sempre comento estamos gravando em pandemia, então estamos nas nossas casinhas, sujeitos à sinfonia da metrópole, né? Então é isso, se vazar qualquer tipo de som, tá explicado. E 2, é sempre bom lembrar que o filme de Cora Primavera, o filme da peça, está no YouTube. Então, se alguém aí ouviu a Esté falar sobre Cora, não sabe do que estamos falando, corre pro nosso YouTube, que a peça completa, gravada com 5 câmeras, 37 gravadores, muito bem editada, é um trabalho de filmagem de teatro de muita qualidade. E olha que eu sou formado em cinema, eu posso falar sobre isso. Tá lá no nosso YouTube, é só correr e assistir. Enfim, eu quero, Esté, te agradecer muito obrigada, foi ótimo. Dei muita risada hoje. Te agradecer por vir aqui, aceitar nosso convite, estar comigo e com o Vitor aqui no nosso programa. Agradecer aos ouvintes que estão nos ouvindo até agora. E é isso aí, a gente se encontra na próxima. Vi, um beijo, muito obrigada. Até a próxima também. E um beijo. Gratidão, Demi. Gratidão, Vitor. Gratidão, Demi, por ter essa voz que, desde que te conheci, te disse isso, né? Uma voz suave, doce. Quase inebriante. E você, Vitor, prazer conhecer você. Eu nem conheço você a fundo, mas você já tem uma postura tão de gente boa, que dá vontade de viver perto, assim, né? Prazer demais. É muito bom poder falar sobre produção e ter um lugar seguro e acolhedor para falar sobre isso. Adoro falar sobre isso. Um beijo. Então é isso. Obrigado, Esté, por ficar com a gente hoje aqui, poder compartilhar tanto coisas pessoais quanto a parte profissional que muitas vezes a gente perde nesse trabalho, né? Então acho muito importante todo esse episódio. Demi, obrigado por sempre a gente estar junto nos episódios. E agradecer aos nossos ouvintes, que avisar que a Bendita tem episódio novo toda semana, então podem ficar ligados. É isso, um beijo. Beijo. Este foi mais um programa do Bendita, o Em Santa Companhia, com o apoio da Cachaça Thier. Sabemos que há muito ainda pra gente pesquisar e melhorar, mas se você já gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a continuar, pode doar pelo nosso Pix, financeiro.asantacia@gmail.com financeiro.asantacia@gmail.com. Vamos colocar a chave aqui na descrição deste episódio e lembrando, qualquer valor mesmo é bem-vindo. Merda! Com as vozes de Demetrio Abraão e Vitor Marques.
A entrevistada desse programa é a maravilhosa Stephanie Glória. A direção de radiodifusão é minha, de Pedro Coentro. A direção geral é de Rafael Abrão. A direção musical é de Juliana Gotts. A direção de arte é de Laís D'Amato. A edição, a mix e a master também é feita por mim, por Pedro Coentro. E a composição, a execução da trilha sonora é de Rodrigo Zanettini e Álvaro Cotarelli. A arte, o design é de Matheus Teixeira e o motion design é de Ricardo Raposo.